Hoje, a dúvida, uma pessoa aqui que preferiu não se identificar, Cristiane, mas trouxe uma dúvida muito interessante. Falou assim: não entendo a passagem da cura do endemoninhado gadareno, que está lá relatado nos registros de Marcos, no Evangelho de Jesus, capítulo 5, versículos de 1 a 14. E aí ele pergunta o seguinte: por que foi preciso sacrificar os porcos? Então vamos fazer assim, vamos tomar conhecimento dessa passagem, relembrar essa passagem do Santo Evangelho de Jesus. Estou aqui com a minha Bíblia Sagrada online, você também pode acessar a sua aí em casa, no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 14, onde nós encontramos essa passagem, a cura do endemoniado gadareno. Entremente chegaram Jesus e seus discípulos à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos túmulos e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, elas foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre as sepulturas e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, porém, de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E lhe perguntou: qual é o teu nome? E respondeu: multidão é o meu nome, porque somos muitos. E rogou encarecidamente ao Cristo que não os mandasse para fora daquela região. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos, Senhor, para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos da treva, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os donos dos porcos fugiram e anunciaram o ocorrido na cidade e pelos campos. Essa passagem bem conhecida, Franciele, irmãos que acompanham a comunicação 100% Jesus, nos fala de uma pessoa, de um homem que está ali entregue durante anos aos espíritos obsessores. Mas aí a gente pensa na pergunta que essa irmã ou esse irmão ouvinte telespectador fez, né? Por que foi preciso sacrificar os porcos? Eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho antes, né? Como Jesus escolheu para vir à Terra, né? Para fazer a sua primeira aparição aqui entre todos nós. Que local que ele escolheu? Uma manjedoura, cercada de animais, né? Jesus, ele escolheu, por exemplo, para fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém na companhia de um animal, um burrinho, né? Jesus fez várias parábolas, comparações, ensinamentos pedagógicos para a humanidade, para todos nós, utilizando-se inclusive dos animais, né? Falando: olhai os pássaros. E aí a gente pensa, Jesus tinha um profundo e tem um profundo amor pelos animais, que inclusive ele foi coautor de tudo isso que está aqui na Terra, como nós sabemos, que se encontra no Evangelho de Jesus segundo João, né, lá no início, nos versículos iniciais, que tudo que existe na Terra foi feito por ele e pelo Verbo de Deus, pelo Cristo. Então Jesus, ele tem todo esse amor e esse cuidado com os animais. Será que ele precisaria, para deixar uma explicação, que os porcos fossem sacrificados? E aí é uma questão que a gente precisa dar valor aqui ao que realmente importa nessa passagem, o que Jesus queria mostrar para a gente. Lembrando que ele explicava com ali elementos que as pessoas da época pudessem entender, né? Então os judeus, eles tinham essa questão com o porco, achando sempre um animal imundo, né, desprezível, e os espíritos que estavam ali
reconheceram a autoridade de Jesus e se colocaram, então, porque eles viam que não tinha jeito, à disposição para que então se fizesse cumprir a vontade de Deus, do Cristo, naquele momento, então, fazendo-se ali o que era preciso ser feito. Mas a doutrina do céu, do Centro Espiritual Universalista da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o irmão Zaru já nos trouxe isso, mostrando inclusive uma passagem que Rustam explica esse fenômeno, esse momento que aconteceu no Santo Evangelho de Jesus com os porcos, dizendo que não houve obsessão, não houve possessão, os espíritos não habitaram o corpo dos porcos, eles simplesmente, os porcos, né, se assustaram com aqueles espíritos que Jesus tirou do corpo daquele homem possesso. Né? E como era uma multidão de espíritos, ali assustou a manada de porcos e veio acontecer, então, que a manada se jogou espinhadeira abaixo, né? Mas aí a gente pensa, o que Jesus quer nos mostrar com essa passagem? O quão nocivo é a influência espiritual inferior e como atrapalhou demais a vida daquele homem. Você vê, ele vivia como um louco nos túmulos, de manhã e noite, gritando, se batendo, se cortando. A gente imagina isso nos dias atuais, vamos pensar em alguém perto de nós tendo esse comportamento. Olha que vida infeliz, se você pensar bem, quando a pessoa está assim, obsediada, né, pelos espíritos inferiores. Aí a gente pensa, coitada dessa pessoa, realmente coitada. Mas aí vem o que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos convida a pensar, que essa ligação, essa permissão, né, essa sintonia que se faz entre nós na Terra com os do céu, do mundo espiritual superior ou inferior, somos nós que decidimos, né? Nós que fazemos. Portanto, nós precisamos ter atenção ao que nós estamos pensando, falando, fazendo, porque isso o tempo todo nós estamos nos conectando com vibrações, com espíritos do bem ou não, né, tão bons assim, que ainda estão numa fase de evolução e precisam muitas vezes da nossa oração. Aí, Franciele, amigos telespectadores, ouvintes da Comunicação 100% Jesus, eu gostaria que nós pensássemos sobre esse artigo do irmão Paiva, que na verdade é uma série de estudos muito profundo, muito completo, que é a missão dos 70 e a lição do lobo. Inclusive a gente encontra no blog paivaneto.com ali, parte 1, 2, 3, 4, e especificamente eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho da parte 3, né, da missão dos 70 e o lobo invisível. E aqui no subtítulo, Lobo Invisível combate-se com oração fervorosa, eu gostaria que a gente pensasse sobre isso, porque o tempo todo nós podemos fazer essa proteção de nós mesmos e das pessoas à nossa volta, ensinando-as que é preciso orar, é preciso agir em conformidade com essa oração, né, que nós fazemos. É preciso realmente a gente ter ali uma postura espiritual, pessoal, íntegra, para a gente merecer a companhia dos nossos anjos guardiães, dos espíritos do bem, de luz, né, que fazem parte dessa corte, dessa falange do Cristo. Aí o irmão Pai fala o seguinte para a gente: lobo invisível combate-se com oração fervorosa. O lobo, caracterizado por um espírito obsessor, geralmente é muito mais atuante do que os lobos reencarnados, homem ou mulher. E além disso, com a vantagem para ele de ser invisível. Como costuma agir? De várias formas. Eis uma bem comum. Começam a brotar ideias estranhas na cabeça do indivíduo. A pessoa imagina então que está conversando sozinha, que nada. Uma caterva de almas trevosas à sua volta põe-se a soprar nos seus ouvidos, apelos a que não deve atender por serem maus. Para a defesa contra tal qualidade de seres ainda inferiores, só existe uma solução, diz o irmão Paiva aqui. E quem o revela é Jesus, no seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 21. Para esse tipo de espírito, só muita oração e vigilância. E aí conclui o irmão Paiva nessa parte que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Não me canso de repetir que é essencial, em todos os momentos da vida, cultivar o hábito da oração. Já lhes disse que não toma uma decisão sem antes elevar o pensamento a Deus. E mais, quem tem juízo não vai dormir
sem fazer a sua súplica aos espíritos do bem, almas benditas. Então essa é a passagem que nós gostaríamos de trazer aqui para a reflexão de todos, né? Porque qualquer passagem do Santo Evangelho e do Apocalipse de Jesus, a gente precisa prestar atenção ali na lição moral eterna, o que Jesus quer falar às nossas almas. E nessa especificamente, ele nos fala sobre a nossa proteção espiritual, sobre a tristeza que é viver subjugado espiritualmente, né, por espíritos obsessores, ainda ignorantes, e que nós podemos fazer a nossa proteção, né, pelo pensamento, pela oração, pela nossa conduta diária, pela nossa fé realizante. Então que isso fique claro, né? Jesus ama e ele mostrou de tantas formas, né, das mais variadas formas, a natureza, os animais, e nós também devemos respeitá-las, mas aí foi uma comparação importante com relação aos porcos, para que então víssemos, naquela época ali as pessoas, os judeus, né, tinham essa ideia de que porcos eram animais inferiores, para nós que nós pudéssemos ver a categoria desses espíritos tão atrasados que estavam. Então, o que a gente precisa tirar, né, de cerne dessa questão toda? Nós queremos que os espíritos ruins ainda se elevem, né, se corrijam, porque como aprendemos aqui na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a vingança dos justos é que os maus se arrependam. Então esse é todo o trabalho. Eles não serão, esses espíritos inferiores, eternamente inferiores, mas nós precisamos saber nos defender, né, e ajudá-los também com oração e com o nosso próprio exemplo, Franciele. Excelente, Cristiane. Muito obrigada por ter trazido esse esclarecimento a todos aqui na Super Rede Boa Vontade Comunicação, especialmente a esse irmão que mandou essa dúvida muito importante aqui para o nosso esclarecimento. Deus está presente. Muito obrigada pela oportunidade também. Um ótimo dia para todos. Viva Jesus em nossos corações para sempre. A gente teve aqui a participação da irmã Cristiane Moraes, pregadora ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo na cidade do Rio de Janeiro. Interessante que ela citou, inclusive, ali essa série de estudos do nosso irmão Paiva, a Missão dos 70 e a Lição do Lobo. Então, dessa série de estudos dele, que está lá na revista Jesus Está Chegando, está no blog paivaneto.com, nasceu o livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível. Você pode adquirir esta obra literária pelo clubeculturadepaz.com.br, pela amazon.com.br, nas igrejas ecumênicas da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Pode ser a versão digital também dessa obra literária, para você ter esclarecimento espiritual profundo sobre o quanto os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o que nós dizemos, isso também influencia para nós atrairmos boas influências espirituais ou nem tão boas assim. Então vamos nos proteger espiritualmente? Fica essa dica aqui da Super Rede Boa Vontade de Comunicação para você também adquirir esta obra literária. E se você tiver alguma dúvida a respeito do Evangelho, do Apocalipse de Jesus, pode entrar em contato conosco que nós vamos pedir para a Religião do Terceiro Milênio responder a você. 11 99 801 1242. Se você nos acompanha pelo youtube.com/Religião de Deus Vídeos, é só deixar nos comentários desse vídeo aqui a sua dúvida também.